Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe 25 fatos sobre mim. São fatos, acontecimentos, curiosidades, coisas que eu achei legal compartilhar com vocês para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Eu sei que todo mundo faz 50 fatos, mas achei que o vídeo ficaria um pouquinho longo, então se você gostar já deixa o seu like aqui embaixo e aí quem sabe numa próxima eu trago mais 25 fatos, tá bom? Então vamos lá! Fato número 1. Eu tenho 29 anos e nasci no dia 13 de maio de 1991. Inclusive, faço aniversário no mesmo dia que a minha sogra. Número 2. Eu sou formada em Engenharia Civil pela Unesp de Guaratinguetá. Eu fiz faculdade, me formei, mas eu nunca exerci a profissão. A única experiência que eu tive foi durante o estágio, que era obrigatório no curso, mas depois que eu me formei, minha vida tomou outro rumo e, por fim, nunca trabalhei com isso. Só tenho a formação mesmo. Número 3. Eu me casei com 20 anos. Hoje, quando eu penso numa pessoa com 20 anos casando, eu penso, nossa, que bebezinha, né? Na época eu tava muito certa da minha decisão, meu marido também. Ele casou com 21, eu com 20. Hoje eu não consigo imaginar como teria sido minha vida se eu tivesse tomado uma decisão diferente. Então, assim, eu não me arrependo nem um pouco, foi a melhor escolha que eu fiz na época. E, na verdade, eu acho que não existe essa de casar cedo, né? Uma coisa que eu escutava muito na época, nossa, você tá casando cedo e tal. Mas, na verdade, é que não tem idade pra casar. Eu casei nova, não casei cedo. Número 4. Eu desmaiei no meu dia da noiva. Sabe o dia da noiva, que você vai lá pro salão fazer as coisas e tal? Estava eu pleníssima lá, tomando um banho de banheira. E o problema é que o lugar que eu tava, no quartinho que eu tava lá na banheira, não tinha janela, não tinha ventilação nenhuma. E aí eu tava lá na banheira, na água quente, comecei a me sentir mal, senti que minha pressão tava esquisita, decidi sair, me enrolei na toalha, só deu tempo de eu chamar, gritar a moça lá na porta pra dizer que eu tava me sentindo mal. A hora que ela apareceu, eu tombei, desmaiei no chão. Ali eu não lembro direito do que aconteceu, quem que me pegou, quem que me levou. Eu sei que eu acordei numa salinha do lado, deitada numa cama lá, que é quando eu tava retomando a consciência, né? Mas isso tudo aconteceu no andar de cima do salão e lá embaixo estava minha mãe, minha família se arrumando e ninguém nem imaginava o que tinha acontecido. Minha família só foi ficar sabendo disso depois, no final da festa, quando eu contei pra elas. Número 5. Eu tenho 1,72 de altura. Eu me considero uma pessoa alta, mas nem tanto também, só que por muito tempo isso me incomodou bastante, principalmente na fase da pré-adolescência, sabe? Porque todas as minhas amigas eram mais baixas do que eu, os meninos que eu gostava eram mais baixos do que eu, então me incomodava bastante eu ser alta, tipo, fora do normal, assim. Mas depois o tempo passou, já não ligava mais pra isso, teve uma época também que eu só usava salto, não tava nem aí, sabe? Eu fui a louca do salto por muitos anos. E hoje isso não me incomoda nem um pouco, nem acho que eu sou tão alta assim, mas hoje eu também não uso salto por questão de conforto mesmo, ainda mais depois que eu virei mãe, não tem condições. Número 6. Eu sou cristã desde sempre e serei para sempre, se Deus quiser. Número 7. Eu já cheguei em casa no meio de um assalto. Eu era criança, morava na casa da minha avó. Não, peraí, volta a história. Número 7. Eu já cheguei em casa no meio de um assalto. Eu era criança quando isso aconteceu, eu morava na casa da minha avó e eu tava na vizinha e de repente me apareceu um homem na frente e aí... Ai, peraí, tô me perdendo na história. Eu tava brincando na casa da minha prima, que era na casa vizinha, e aí começou a escurecer, eu decidi ir pra casa. A hora que eu entrei em casa, eu achei meio estranho, porque não tava ninguém lá, tava meio vazio, e de repente brotou um homem na minha frente, desconhecido, e eu só lembro dele falando assim pra mim, vai pro banheiro, vai pro banheiro. E aí na hora eu fiquei sem entender nada, né? Tava ouvindo barulho de gente quebrando coisa. A hora que eu olhei assim pro quarto, na passagem pro banheiro, tinha um outro cara quebrando o telefone, e na hora eu não entendi nada, nem imaginava que aquilo era um assalto. Aí eu entrei no banheiro, minha família toda tava lá no banheiro. Minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia, meus primos, amigos lá da rua que estavam brincando na minha casa. Tava todo mundo esmagado lá dentro do banheiro enquanto eles faziam a rapa na casa. E como se não bastasse eu chegar no meio do assalto, passou uns minutos, meu irmão também chegou, porque ele tava na rua, tinha ido comprar alguma coisa, chegou lá no meio do assalto também, tipo, atrapalhando todo o esquema dos caras, né? Mas graças a Deus ninguém ficou ferido, eles só levaram algumas coisas de casa e levaram o nosso carro também. Número 8. Eu já cantei no coral da escola e também no coral da igreja. No
coral da escola eu era pequena, se eu não me engano chamava... Não, nem lembro o nome. No coral da escola eu cantei quando eu era criança e no coral da igreja eu cantei quando eu era adolescente. E no coral da igreja eu cantava como backing vocal. Se eu tiver algumas imagens eu vou deixar aqui pra vocês verem. Número 9, eu sou muito perfeccionista. Isso por um lado pode ser bom em algumas situações, mas é uma coisa que eu considero também um defeito, porque já me prejudicou muito, principalmente quando eu era criança. Eu era do tipo assim que não conseguia fazer trabalho em grupo direito, porque quando eu tinha que dividir alguma coisa e as pessoas não faziam do jeito que eu gostaria que fizessem, sabe? Que não ficava perfeito tanto quanto eu gostaria, eu me sentia mal por isso. Então, por muitas vezes, eu falava que eu ia fazer o trabalho todo. Olha só que bobeira. Eu pegava toda a responsabilidade no negócio, me atolava de coisa pra fazer, só pra poder sair do jeito que eu queria, sabe? Porque nas minhas mãos, no meu controle, o negócio ia sair perfeito como eu imaginava. Então, assim, isso eu considero que foi muito ruim pra mim. Já tive época também, de vez em quando ainda me pego fazendo isso, de tipo assim, se eu tô escrevendo um texto numa folha e aí chega no final eu erro, aquilo já começa a me dar um nervoso, assim, e eu sou capaz de rasgar, amassar, jogar fora tudo aquilo e começar tudo de novo, sabe? Por causa de um errinho no final, mas eu já melhorei muito, mas ainda preciso melhorar nessa questão, porque tem hora que isso realmente me atrapalha. Número 10, eu sou vegetariana. Eu nunca fui de comer carne, na verdade minha mãe disse que com 4 anos de idade eu tinha ânsia quando ela colocava carne no meio da minha comida e ela picava assim bem pequenininho mesmo para eu não perceber, mas eu já não gostava. Então desde lá eu nunca comi carne de vaca, nem carne de peixe. A única carne que eu comia até pouco tempo atrás era de frango e tinha que ser peito de frango desfiado, senão não rolava. Mas acho que já tem uns 4 anos que eu parei completamente de comer, inclusive frango. Hoje eu não como nenhum tipo de carne, mas eu sou o que eles chamam de ovo-lacto-vegetariana, né? Que eu como leite, ovos e derivados. Mas não é nem assim pela causa animal. Hoje realmente eu entendo toda essa questão, mas eu parei mesmo de comer carne porque eu não gostava. Pra mim era uma coisa muito esquisita eu imaginar que eu estava comendo um pedaço de um animal. Era isso que eu pensava quando eu tava comendo carne. Eu ficava imaginando assim que aquele animal tem ossos, tem músculo, tem veias, sangues e órgãos que nem a gente. Então eu tá comendo a carne dele, parecia que eu tava comendo carne humana, entendeu? Era a mesma sensação assim. Então eu não gostava. Por isso que eu só comia frango desfiado ainda, mas aí nos últimos anos eu decidi cortar a carne de vez. Então hoje eu sou ovo-lacto-vegetariana. Número 11, eu fiz jazz e balé por alguns anos da minha vida, acho que foi mais ou menos dos 13 aos 17 anos. Eu comecei fazendo jazz, depois de um tempo eu parei, fui fazer balé, tanto que dancei no Ministério da Igreja e tal, e aí eu parei com o balé quando eu entrei na faculdade, porque aí eu tive que me mudar de cidade e tal, e acabei nem continuando. Número 12, eu tenho rosácea. Não sei se todo mundo sabe o que é, mas basicamente é uma doença de pele no rosto, né? Uma doença crônica que os vasos sanguíneos do rosto eles dilatam por algum motivo desconhecido. Cada pessoa tem os seus gatilhos, né? Que desencadeiam isso. Por algum motivo os vasos do rosto começam a dilatar e aí a gente fica com o rosto tudo vermelhinho, sabe? Já viu aquelas pessoas bem branquinhas, assim, geralmente lá da Europa, que tem as bochechinhas vermelhas, às vezes dá na testa, no nariz, no queixo também? Então, elas têm rosácea e eu também tenho isso, é uma coisa que não tem cura. O que a gente faz é tentar encontrar o que desencadeia a rosácea e evitar esse tipo de coisa. Número 13, eu tenho fobia de insetos. Não sei se chega a ser uma fobia, mas é um pavor muito, muito grande, que tipo assim, se eu vejo um inseto, um bichinho meio nojento, ou eu disparo a correr desesperada, atropelando tudo, ou eu fico paralisada de longe, olhando aquele inseto sem conseguir me mexer até que alguém venha me socorrer. Eu não suporto. Número 14. Um famoso internacional já me seguiu no Twitter. Eu não sei se todo mundo lembra do grupo The Wanted. Era aquele grupo que teve algumas músicas famosinhas e uma delas foi aquela Chasing the Sun, que ficou famosa no filme da Era do Gelo, sabe? E aí tem o Max, que fazia parte do grupo, ele me seguiu uma vez no Twitter, eu gostava, né, curtia o The Wanted, e aí
Eu acho que eu tava uma vez no Twitter mandando mensagem pra eles. Tipo, de vez em quando eles davam louca, assim, e seguia um grupo de pessoas, sabe? E aí, numa dessas, eu tava mandando mensagem pra eles, de repente apareceu lá que o Max tinha me seguido. Tipo, na hora eu nem acreditei, nossa, fiquei super feliz, mas, por fim, não fez diferença nenhuma na minha vida, né? Número 15. Eu já ganhei várias medalhas na escola por ser a mais estudiosa da turma. Isso aconteceu no ensino fundamental, mas eu era super estudiosa, assim, sabe? Eu era super inteligente, eu era a queridinha dos professores, sabe? Eu era desse tipo. E aí, todo ano eles premiavam o mais isso, o mais aquilo, e aí eu sempre ganhava a medalha de mais estudiosa. Número 16. Eu já ganhei um concurso de uma rádio para conhecer a Sandy e o Júnior. Na verdade, quem ganhou foi a minha prima. Ela participou de um desafio lá que teve e podia levar uma acompanhante. E como eu era fã louca de Sandy Júnior, ela me chamou para ir com ela. E aí a gente foi junto com outro grupo de pessoas que também tinha ganhado concurso. E aí a gente conheceu eles lá na rádio. Eu entrei na salinha onde eles estavam, a gente conversou um pouquinho com eles, pegamos autógrafo, tiramos foto. Eu entreguei um presente que eu tinha feito para Sandy, sei lá, alguma coisa assim. E foi isso. Saí de lá assim, andando nas nuvens. Número 17. Eu já apareci num programa de TV. Eu não sei se você que tá me assistindo lembra do programa da Hebe, não sei se você lembra dela. Um dia eu tava de bobeira em casa, tava estudando pra uma prova. Eu era tipo criança, sei lá, acho que eu tinha uns 12 anos. Eu tava estudando pra uma prova, minha tia me ligou e falou: Natália, tá afim de ir no programa da Hebe hoje? Eu falei: uau, estou. E aí ela passou lá em casa, a gente foi de van lá pro Aí a minha tia passou lá em casa, me pegou, a gente foi de van pro SBT. Cheguei lá, eu lembro que eu encontrei o Ratinho, tirei foto com o Ratinho, tirei foto com o Marquito lá do programa. E aí eu participei lá da plateia, né, no programa. E eu digo que eu já apareci num programa de TV porque uma hora filmou a plateia e apareceu eu lá, pleníssima, batendo palminha. Ai, Senhor. Mas eu só lembro disso também. Eu não lembro quais foram os convidados do programa, como que aconteceu lá o programa, eu não lembro de nada. Eu só lembro dos bastidores ali, de como que funcionava o negócio e tal. Número 18. Eu já fiz 3 cirurgias. Foram 2 cirurgias plásticas. Uma eu fiz na orelha. Embora minha mãe dissesse que não tinha nada a ver, quando eu era adolescente eu achava que minha orelha era de abano. E aí eu quis fazer cirurgia para consertar isso. E eu fiz a cirurgia na orelha, para deixar ela um pouco mais assim pra dentro, e também coloquei silicone. E a outra cirurgia que eu fiz foi a cirurgia refrativa para correção da miopia e estigmatismo, que inclusive eu já contei a minha experiência aqui num vídeo do canal, vou deixar aqui nos cards para você assistir caso te interesse. Número 19. Eu nasci com a clavícula quebrada. O parto que a minha mãe teve, né, o meu parto foi muito difícil. Eu nasci de fórceps e numa dessas quebrei minha clavícula e na hora ninguém reparou, nem o médico, nem a enfermeira, nem ninguém estava lá, notou que eu estava com a minha clavícula quebrada. O único que notou isso foi o pediatra lá do hospital e foi assim um negócio horrível, gente, porque imagina, gente, eu, bebê recém-nascida, com a clavícula quebrada, tive que ficar vários dias enfaixadas e aí por ficar enfaixada e não abrir o braço, aqui embaixo começou a ficar meio em carne viva, assim, nossa, minha mãe disse que foi um horror. Ela fala que foi muito difícil esse começo por conta disso. E aí, obviamente, eu chorava muito, muita dor e tal, enfim. Número 20. Eu desmaiei, lá vem eu de novo. Eu tenho um caso sério com desmaios, gente. Mas eu desmaiei no meu parto da minha filha, né, da Melissa. Logo depois que terminou o parto, eu tava muito fraca, perdi muito sangue, fiz muito esforço e aí, por fim, eu acabei desmaiando, apaguei por uns bons minutos, não lembro de nada. E eu já contei essa história também aqui no canal, no meu relato de parto, que eu também vou deixar aqui nos cards também pra você ver depois como que foi que tudo isso aconteceu. Número 21. Eu tenho 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha e um irmão mais velho
que são só por parte de pai, né, do primeiro casamento do meu pai. E aí eu tenho um outro irmão mais novo, que é do casamento do meu pai com a minha mãe, só que esse meu irmão, infelizmente, ele faleceu há 2 anos. Então hoje eu só tenho a minha irmã e o meu irmão mais velhos. Número 22. Eu já me perdi da minha mãe numa loja no centro quando eu era criança. Eu tinha mais ou menos por volta de uns 3, 4 anos, eu era bem pequenininha mesmo. Eu tava lá no centro com a minha mãe numa loja, dessas lojas assim bem grandonas, sabe, de roupa, que tem um monte de arara, um monte de coisa. E aí a minha mãe, ela disse que ela tava no balcão sendo atendida lá pelo atendente, e eu tava assim do lado dela e ela falou: Natália, não sai de perto de mim, né? Mas o que eu fiz? Fui lá e saí de perto dela. E aí eu comecei a andar pela loja, desapareci. Quando a minha mãe virou pro lado e olhou, eu não tava mais perto dela, e aí ela saiu me procurando pela loja toda, os atendentes também me procurando, todo mundo se mobilizou, eu também não conseguia mais encontrar a minha mãe, não sei o que se passou pela minha cabeça, até que a atendente falou pra minha mãe: será que ela não foi em direção ao carro, né, tentar te encontrar lá no carro onde vocês estacionaram? E aí saiu minha mãe da loja, foi andando em direção ao carro, e no meio do caminho me encontrou lá de mão dada com um moço que disse que percebeu que eu tava perdida e tava me ajudando a encontrar minha mãe. Aí na hora minha mãe: filha, não sei o que, aí eu já comecei a chorar e tal, e realmente eu falei pra ela que eu tava tentando chegar até o carro pra ver se ela tava lá, porque eu rodei pela loja e não encontrei minha mãe. Mas foi assim um baita susto, porque você imagina, no centro da cidade, aquele monte de gente, um monte de loja, perder uma criança de 3, 4 anos de idade. Loucura, né? Número 23. O meu doce preferido da vida é brigadeiro. Eu sou apaixonada por brigadeiro. Brigadeiro de colher, brigadeiro enroladinho. Eu amo, amo, amo ir numa festa só pra comer o brigadeiro. É o meu doce preferido. Número 24. Eu não tomo refrigerante. É assim, raríssimas vezes quando, nossa, eu tô muita sede de alguma coisa e não tô a fim de beber água, e aí não tem suco, não tem nenhuma outra opção, eu dou um golinho no refrigerante, mas eu não curto muito não, eu não gosto do gás do refrigerante. Então quando eu bebo essas raríssimas vezes, eu ainda vou lá, pego uma colher e tiro todo o gás do refrigerante, porque eu não gosto. Por fim, vira um suquinho de Coca-Cola, mas eu prefiro 1000 vezes tomar suco ou tomar água do que refrigerante. E o último fato, número 25, é que eu sempre deixo a parte mais gostosa do que eu tô comendo pro final. Tudo que eu vou comer, eu analiso e vejo ali o que é mais gostoso, e eu deixo aquilo pra eu comer no final, porque não sei o que se passa na minha cabeça. Eu acho que é porque eu quero, sei lá, ficar com o gosto da coisa mais gostosa. Então assim, com tudo, na hora do almoço, eu deixo a coisa mais gostosa pro final. Ou quando eu tô, por exemplo, tomando um sorvete, um sundae do McDonald's, eu sempre faço isso. Eu tomo todo o sorvete, a massa por dentro, e deixo o chocolate, que é o mais gostoso, que tá ali na borda, pro final, pra depois eu comer só o chocolate puro. E o meu marido, ele até fica indignado, porque ele fala: o gostoso é você misturar a massa do sorvete com a cobertura de chocolate, mas não. Eu como toda a massa e depois vou raspando o chocolate, comendo só o chocolate, que é o maior prazer da vida. Mas eu sou assim, eu deixo o que eu mais gosto mesmo pra comer no final. Então é isso, gente. Esse foi um vídeo mais descontraído para eu contar algumas coisas da minha vida para vocês. Se você se identificou com alguma delas, me conta aqui embaixo nos comentários para eu saber. E não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Deixa o seu like aqui embaixo também se você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!